Glória a Deus. Aqui no livro de Romanos, nas cartas paulinas, ao capítulo 12 e o versículo 19, que diz assim: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A palavra de Deus nos mostra o apóstolo Paulo trazendo essa palavra ao coração do povo de Roma. Naquela época, a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra um grande conflito tinha entre aquela nação, uma nação rebelde, desobediente à palavra de Deus, uma nação só pensava fazer coisas erradas. Aí vem o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, trazendo a sua palavra, aonde que a humanidade naquela época só vivia fazendo coisas erradas, fazia matando um ao outro. A palavra de Deus nos diz que Deus, o Espírito Santo de Deus, falando através do apóstolo Paulo, trazendo essa palavra, que não viesse a ter a vingança, mas não importava que viesse ter se irar, mas não viesse praticar o erro. E a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo dizendo: a vingança só pertence ao nosso Deus. E o homem quer fazer isso. A consequência na vida do ser humano, quando se pratica a vingança com o outro, com o seu próximo. A palavra de Deus nos diz que o povo, quando o homem se coloca diante de Deus, ele passa a conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que quando o apóstolo Paulo falou dessa maneira, quando não tinha lei, eu não sabia que eu tinha o pecado, mas quando eu passei a conhecer a lei, eu vi que o pecado nasce sobre mim. Aí o homem quer praticar esses erros, sabendo que a vingança só pertence a Deus. E o homem quer fazer isso: eu vou vingar a minha família, eu vou vingar aquilo que eu tenho perdido, sabendo que o homem deve se irar, mas não se praticar o erro. Quando nós colocamos a palavra de Deus nas nossas vidas, aí Deus se cumpre com a sua palavra. Aí vem essa palavra do qual que eu acabei de ler, dizendo que Deus é de recompensar. Uma recompensa do qual que o homem nem imagina, do qual que Deus tem preparado para a humanidade. A recompensa Deus tem preparado para que nós podemos alcançar essa recompensa. A recompensa aonde que você tem, alguém tem falado para você que ia te recompensar, e você não tem recebido essa recompensa do qual que o homem tem falado. Mas quando Deus fala que vai te recompensar, pode esperar que Deus vai agir na tua vida, que a promessa vai se realizar, a palavra de Deus vai se
carregar para se cumprir em vossas vidas. A recompensa vai ser colocada nas tuas mãos, porque a recompensa não tem um homem algum que pode se realizar. Mas quando Deus fala que vai se realizar uma recompensa, nós podemos esperar a essa promessa, a promessa de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz a promessa lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz: o Senhor, a recompensa, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe. E o que o Senhor Deus vos chama, Deus nos chama para que nós podemos alcançar essa promessa nas nossas vidas, e Deus vai recompensar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Mas nós devemos se fugir da realidade do qual que esse mundo oferece, o qual que o homem é muito um coração de pedra, só pensa em si mesmo. A palavra de Deus se fala quando o homem se coloca diante de Deus, Deus recompensa com as suas riquezas. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus está junto com os seus discípulos, os discípulos dizem: Mestre, que tempo que o Senhor de voltar? Nós largamos tudo e seguimos o Senhor. O que nós há de ganhar de ti? Jesus disse dessa maneira: terá 100 vezes mais nesta vida e por vir a vida eterna. A recompensa que Jesus há de proporcionar nas nossas vidas, uma riqueza muito grande, a riqueza onde que o mundo todo pode se unir, e não é comparável pela riqueza, a promessa, a recompensa que Deus há de nos conceder, o qual que Deus tem o melhor para nossas vidas. É só você entregar sua vida a Jesus, se aproximar do nosso Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A, do versículo 8, que diz: chegai a Deus, e Ele chegará a vós. É só nós se aproximar de Jesus Cristo, e Deus vai nos aproximar de nós. Deus vai se recompensar nossas vidas. Deus vai fazer que nós podemos dar testemunho da sua bênção que tem se realizado e continua se realizando em nossas vidas. Não se vinga do seu próximo. O seu próximo não é seu inimigo. O seu inimigo, o nosso inimigo, é o Satanás. Ele nos odeia. Ele quer fazer que você possa fazer isso que você quer fazer na sua vida. Ele é homicida. Ele sabe que o julgamento dele está se aproximando, e por essa razão ele quer fazer de tudo para que as bênçãos de Deus, que a recompensa de Deus não venha se realizar em nossas vidas. Você acha que ele está chamando, Deus está aqui falando a verdade para você? Não está. Ele nos odeia. Ele faz de tudo para mim não fazer a obra missionária, para que ele sabe onde que eu vou. Deus me dê essa ousadia para que eu possa falar a verdade para com sua vida. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, é hora de você entregar sua vida a Jesus Cristo. É tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação. Foge da realidade desse mundo.
do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer em nossas vistas espiritual. Quando você coloca as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar, você está se traindo ao nosso Deus. Mas quando você coloca o que você tem, você, sua família, nas mãos do Senhor Jesus, aí sim você vai ver o agir de Deus nas vossas vidas. Entregue sua vida a Jesus. Faça um compromisso com Ele. Foge da realidade do qual que esse mundo oferece, o qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Não tem nada de bom para nossas vidas espiritual. Nossas vidas espiritual são excelentes nas nossas vidas, o qual que muitos têm percebido de não ter colocado Jesus em vossas vidas. Muitos têm falado: hoje você é crente, que nada, não precisa ir não precisa ser desse jeito não, Deus nos ouve. Não vai para essas heresias não, porque isso é falso, é antibíblico, o qual que a Bíblia nos fala. Jesus me falou: quem tem sede, vem a mim e beba. O que? A palavra de Deus nos diz que Ele é água viva, que nos concede a vida eterna, que é a palavra de Deus, aonde que todos que colocam Jesus Cristo em prioridade, Ele é recompensado com as coisas do alto, do céu. Além do céu, você vai ter as coisas, a riqueza desse mundo. Enquanto que você estiver aqui nesse mundo, você vai estar desfrutando das bênçãos de Deus. Você vai estar desfrutando da riqueza desse mundo. Ele vai fazer de tudo que você possa ter o privilégio de ter as riquezas desse mundo. Enquanto que você estiver aqui nesse mundo, Ele vai fazer que você possa alcançar, do qual que Ele me falou para o seu discípulo: terá 100 vezes mais nesta vida e por vir a vida eterna. A riqueza maior não é coisa desse mundo. A riqueza maior está nas mãos do Senhor Jesus. 3 palavras: Jesus está voltando. Como está a sua vida diante do Senhor? Se preocupa com sua vida espiritual. Se preocupa do qual que Jesus tem colocado algo na tua mão. Se você não se preocupar do qual que Jesus tem colocado nas tuas mãos, mas como que eu não tenho visto? Você está cego espiritual. Quando você tem a visão espiritual na sua vida, você vai enxergar a realidade. Deus vai fazer que você possa enxergar. Mas como é isso? A palavra de Deus nos fala: o profeta Elias, junto com seu servo Geazi olhou ao lado daquela montanha onde que ele estava. Geazi disse: Senhor, nós estamos cercados dos nossos inimigos. Aí o homem de Deus disse: Senhor, abre os olhos espirituais desse moço, para que ele possa enxergar. A palavra de Deus nos diz que Deus abriu os olhos espirituais daquele jovem. Aquele jovem Geazi contemplou carro, cavalo, os anjos de Deus de fogo ao seu redor. O maior está nas nossas vidas. Você não tem observado isso? O maior está nas nossas vidas. A Bíblia nos fala que nós devemos ter a vista espiritual, do qual que nós vamos enxergar a realidade. Aonde que o homem natural não entende, não compreende, não enxerga a área espiritual.
Mas Jesus quer fazer isso na tua vida. Jesus quer fazer isto na tua vida. Abrir os olhos espirituais das suas vistas, para que você possa enxergar a realidade do qual que você não tem enxergado. Ele quer fazer isso na tua vida, para que você não venha praticar o erro, que você não venha fazer missão das coisas deste mundo, do qual que esse mundo não é passageiro, ao qual que o mundo está desavesso. Ele quer fazer que você possa enxergar. Boa essa palavra. Não se vinga do qual que você tem planejado vingar o seu próximo. Vingador, o único que vinga é o Satanás. Ele não quer perder do qual que Deus tem fazido que ele vem perder. Ele perdeu tudo, o seu brilho de Deus. Ele tem perdido a autoridade do qual que Deus tinha dado para ele. É só você se aproximar dele, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Não pratique o erro. Aquele que pratica o erro, ele está condenado. A ira de Deus vai cair sobre ti. A vingança de Deus vai cair sobre ti. Mas Deus não tem o prazer da morte de ninguém, mas Ele quer que todos venham se arrepender. A Bíblia, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos revela dessa maneira. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. Nós devemos se arrepender dos nossos delitos, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas. Quando nós confessamos nossos pecados, nós alcançamos, aleluia, a recompensa de Deus. Deus vai nos recompensar, pelo qual que nós temos confessado os nossos pecados, os nossos erros. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Eu tenho pecado, mas a palavra de Deus diz: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele quer só você confesse seus erros e vem ao conhecimento do perdão de Deus em vossas vidas. O único que pode se realizar as bênçãos de Deus, que vem se realizar a recompensa, é o nosso Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, eu coloco a vida das pessoas, as pessoas que não fez um compromisso com o nosso Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor e abençoo as pessoas em nome do Senhor Jesus.